Nesta aula, nós vamos discutir a chamada plasticidade dendrítica. Então, inicialmente, é importante a gente reforçar que o desenvolvimento do que a gente chama de árvore dendrítica, o desenvolvimento, a criação desta árvore dendrítica, ela é feita lá durante o período ontogenético, durante a plasticidade ontogenética, durante o período gestacional e no início ali do início no nosso desenvolvimento. E ele recebe esse nome de árvore justamente por causa dessa característica, vejam, de se ramificar. Mas existe também uma adaptação, uma mudança estrutural e que vai gerar uma mudança funcional que pode acontecer com os dendritos durante a nossa juventude. Durante a juventude, durante o período dos 14, 15, 16, 17, 18 anos, observou-se que os jovens têm um processo chamado de arborização. Essa arborização, quer dizer, o aumento da arborização dendrítica, é uma adaptação feita pelos jovens por grandes estímulos ambientais que o jovem está ocorrendo nessa fase. É no momento que eu tenho uma grande quantidade de hormônios, fazendo com que esse jovem se desenvolva, cresça, aumente o número de células, aumente o tamanho de células, e esse ambiente muito rico de estímulos, o estímulo lá dos estudos, da interação social, faz com que esta árvore dendrítica que já exista consiga aumentar de tamanho, consiga ficar um pouco maior, consiga, e que é uma das grandes consequências, fazer novas sinapses. Então a árvore dendrítica, quando ela se adapta, quando ela aumenta de tamanho, a chamada arborização, ela gera como consequência uma plasticidade sináptica, um aumento do número de sinapses. Então isso é uma característica, é uma mudança morfológica que ajuda a gerar uma mudança funcional. Tá, mas por que os jovens eles têm essa grande capacidade? Diferente dos adultos, em que já foi percebido que no período de toda a vida adulta e principalmente durante a senilidade, na vida adulta ocorre uma estabilização, são poucas, não que não ocorra, mas ocorra, mas em menor quantidade, e na senilidade tende a diminuir. E qual é a justificativa? O que explica esta arborização, essa mudança estrutural dos dendritos? O que explica é a grande quantidade das chamadas neurotrofinas. Neurotrofinas são fatores de crescimento, fatores tróficos liberados por neurônios e que auxiliam nessa mudança estrutural, principalmente dos meus dendritos. Mudança estrutural também de axônios, mas o principal são as estruturas dendríticas. Dentre as principais, nós temos várias neurotrofinas, mas tem uma que é a que mais influencia, a que está em maior quantidade e a que gera maior arborização, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, conhecido como BDNF. Fator neurotrófico derivado do cérebro, conhecido como BDNF, que do inglês, Brain Derived Neurotrophic Factor. Esse fator neurotrófico está muito expresso durante esse período da juventude, ele se estabiliza, se mantém em quantidades razoáveis durante a vida adulta e durante a senilidade pode acontecer com que esse indivíduo, por fatores genéticos, ambientais, farmacológicos, etc., possa fazer com que esses fatores diminuam. E já se sabe que existem correlações patológicas com a diminuição desses fatores neurotróficos. Por exemplo, a doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer tem uma relação direta com a diminuição da secreção dos neurônios de BDNF. E se eu conseguir estratégias que mantenham os meus níveis de BDNF normais, eu consigo evitar o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas. E os estudos mais recentes mostram que o exercício físico, a atividade física, é um fator muito importante
para manutenção dos níveis desse BDNF, constantemente mantendo viva essa minha árvore dendrítica, essa minha arborização, baixa, mas mantém, e evita o aparecimento dessas doenças. Inclusive, atualmente, sabe-se que o próprio músculo estriado esquelético também produz esse BDNF, e esse BDNF consegue migrar para áreas encefálicas. Então, o exercício físico, além de aumentar a produção de BDNF pelos próprios neurônios, já se sabe que o músculo estriado esquelético produz o seu próprio BDNF, ele migra para o sistema nervoso central e consegue auxiliar, minimizar o aparecimento dessas doenças crônico-degenerativas. Outra importância muito grande apareceu pelos estudos de um grande neurocientista espanhol que foi Ramón de Cajal. Ramón de Cajal, utilizando modelos animais que eram ricamente estimulados em seu ambiente, com gaiolas com cores, gaiolas que a gente chama de ambiente enriquecido, observou-se que alguns neurônios de áreas corticais começavam a criar uma estrutura chamada, que ele deu o nome de espinhas dendríticas. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma das micrografias cerebrais que vieram dos experimentos. Não é o experimento de Ramón de Cajal, porque naquela época a gente não tinha ainda uma tecnologia suficiente, mas deu origem dos experimentos de Ramón de Cajal. Então observem nesta região aqui que eu tenho a minha arborização, a minha árvore dendrítica, e que passado um determinado período, de estimulação, olha o que começou a aparecer, ó. Percebam que eu tenho uma estrutura nova aqui. Essas espinhas dendríticas são pequenos tubos, pequenos cones, e que na extremidade desses pequenos cones eu tenho uma região mais esférica, mais arredondada. E o que foi observado que acontece nessas espinhas dendríticas? Essas espinhas dendríticas, ela tem, parece que um grande anseio, uma grande vontade de fazer conexões, de fazer novas sinapses com terminais axonais. Então, quanto mais espinhas dendríticas eu tenho uma briga ali dessas espinhas dendríticas para tentar fazer o máximo de número de sinapses possíveis. E que, via de regra, essas sinapses são sinapses glutamatérgicas, que usam o glutamato, que é o nosso principal neurotransmissor excitatório cortical do sistema nervoso central. Elas usam essas sinapses, parece que elas estão envolvidas no aumento deste número de sinapses glutamatérgicas. Então, mais uma vez, isso comprova que esta plasticidade, esta mudança dendrítica, ela tem como consequência uma mudança sináptica, uma plasticidade sináptica, um aumento do número de sinapses que ocorre entre axônios glutamatérgicos, axônios excitatórios, com essas espinhas dendríticas. E aí eles começaram a investigar que nestes cones aí, que tem nas espinhas dendríticas, eu tenho uma grande quantidade de citoesqueleto. E que esse citoesqueleto, a principal estrutura do citoesqueleto é a actina. Ué, mas peraí, tem actina ali? Será que esses cones se movimentam? Parece que sim. Não se sabe ainda o principal objetivo e nem como isso acontece, mas parece, pelas pesquisas dos neurocientistas, que o objetivo de ter um citoesqueleto com actina é que ocorra uma pequena movimentação dessas espinhas dendríticas para tentar maximizar o máximo de sinapses possíveis, o maior número de sinapses possíveis, para gerar novamente uma grande adaptação sináptica, para gerar um maior número de sinapses, uma plasticidade morfológica, estrutural, um maior número de sinapses podem acontecer. Então vejam que essa plasticidade dendrítica parece, isso já é
praticamente já evidenciado que é um processo muito importante para que haja a aprendizagem e os processos de memória. Nós vamos ver na nossa próxima aula que os processos de aprendizagem e memória requerem mudanças funcionais das sinapses, melhorem o número de neurotransmissores, melhorem a liberação, o maior influxo. Só que se eu não tenho a adaptação morfológica, se eu não tenho esta sinapse acontecendo, como que eu vou fazer uma adaptação funcional? Como que eu vou melhorar essa sinapse, sendo que ela nem existe? Então parece que inicialmente os processos de memória e aprendizagem exigem uma mudança estrutural na sinapse, exigem que essas sinapses ocorram e ocorram em grande quantidade. E para isso exige a participação dos dendritos, exige uma mudança estrutural do dendrito, exige inicialmente o aparecimento dessas espinhas dendríticas, que foi evidenciado, mais uma vez, pelo grande pesquisador que foi Ramon de Carral. Então, na nossa próxima aula, nós vamos discutir agora esta plasticidade principal, que é a plasticidade sináptica.